Hoje eu vou te ensinar a fazer a trilha sem sofrer. E o primeiro passo para que isso aconteça é que você reduza os grandes três. E quais são os grandes três? São as barracas, o sistema de dormir, isolante térmico e saco de dormir e a mochila. Porque estes são os itens que são mais pesados dentro da sua mochila. Então, se você começar reduzindo esses itens, você vai começar reduzindo quilos da sua mochila. Vamos lá. Aqui a gente já tem um grande exemplo de onde você vai conseguir reduzir mais peso. Essa é a minha primeira barraca, que eu usei durante mais de 15 anos para fazer trilhas. Ela é uma Trilhas e Rumos Cota 2. Essa barraca pesa 2,8 kg, que não é um peso incomum para uma barraca hoje em dia. E ela tem uma estrutura bem reforçada e varetas de fibra de carbono. Então, se você comprar uma barraca que tenha varetas de alumínio e uma estrutura mais leve, com certeza a sua barraca vai ser mais leve. Eu parti direto para essa daqui, que é uma Arichi, mas que é igual ao modelo Lanshan 2. Essa barraca não tem varetas. A gente utiliza o bastão de caminhada para montar a barraca. E apesar do volume dela, ela pesa apenas 1,1 kg. Mas essa barraca é uma barraca bem grande, ela cabe duas pessoas com espaço de sobra. Tem avancês bem grandes. Então eu ganhei de presente essa barraca, que é de uma marca alemã, mas como tudo é fabricado na China, inclusive essa Trilhas e Rumos também é fabricada na China. E essa barraca aqui para uma pessoa pesa 830 gramas completa. Também precisa do bastão de caminhada para montar. Então você veja que a maior parte das vezes que eu vou acampar, eu vou sozinha, eu posso levar a minha barraca tradicional 2,8 kg ou levar uma barraca de 800 gramas e economizar 2 quilos das minhas costas. Caramba, 2 quilos em um único item. Então, quando eu vou fazer um fast packing ou uma travessia mais longa que eu quero ir muito mais rápida, a primeira coisa que eu tenho que pensar é quais são as condições da trilha que eu vou fazer. Na maior parte das vezes é no inverno e eu vou acampar no cume de uma montanha, o que quer dizer que vai ter menos incidência de insetos. Então eu geralmente levo a minha barraca de uma pessoa e acabo removendo aqui todo o quarto dela, que tem um mosquiteiro, porque realmente eu não vou precisar do mosquiteiro. E aí o que sobra para mim é só isso daqui. E essa parte, que é só o teto da barraca, mais os specs da barraca, me pesam apenas 450 gramas. Então eu deixo de levar uma barraca que pesa 2,8 kg para ficar com 450 gramas. Então olha só como a gente consegue reduzir não só o peso da mochila, mas também o volume quando a gente reduz o tamanho da barraca. Então aqui embaixo a gente tem a minha Trilhas e Rumos Cota 2, uma barraca equivalente a Lanchan duas pessoas e uma barraca de uma pessoa ultra leve. Então, caramba, além de você reduzir o peso da sua mochila, você consegue reduzir o volume da sua mochila. E aí você começa a pensar que realmente é possível acampar com uma mochila pequenininha como uma mini leve. E se eu levo só o teto da barraca, sem levar o mosquiteiro, olha o quanto eu consigo reduzir, além do peso, também de volume na minha mochila. Então eu consigo ir com uma mochila muito menor, o que vai fazer com que eu consiga passar por obstáculos com menos dificuldade. Se tiver aquele mato fechado, se tiver que ficar passando por baixo de alguma árvore, a minha mochila menor também vai facilitar a minha caminhada. Se você está utilizando aquele isolante térmico enroladinho, que é fininho que nem um papel, tem 5 milímetros, pare, pare, você já está fazendo errado. Claro, ele é barato, mas porra, ele não tem isolamento térmico praticamente nenhum, ele não dá conforto nenhum. Então assim, se você vai usar uma coisa do mesmo volume, invista um pouco mais num isolante térmico caixa de ovo. Ele é muito mais confortável, porque ele consegue ter uns 2 centímetros de espessura e ele ocupa o mesmo volume que aquele isolante térmico que você enrola, que parece um tapetinho de yoga. De nada adianta você ter o melhor saco de dormir de pluma do mundo se você não estiver usando um isolante térmico adequado. Então é muito importante que você pense nisso como um conjunto, ele só vai funcionar
se as duas partes do conjunto estiverem funcionando bem. Então, se você está usando aquele isolante térmico que é bem fininho, que é só uma espuminha de 5 milímetros, o isolamento térmico que ele te dá é muito pequeno e você vai perder calor do seu corpo para o solo. E aí o seu saco de dormir não vai te esquentar. Então, se você já vai fazer um investimento num saco de dormir, pense em comprar um isolante térmico adequado para a temperatura que você está utilizando. Se você vai usar na serra do mar, nas montanhas, no inverno, o seu isolante térmico tem que ter pelo menos um R de 2,5 a 3. Menos do que isso e você vai estar sempre perdendo calor por solo. Quando a gente fala de reduzir o sistema de dormir, a gente está falando de reduzir tanto o seu isolante térmico quanto o seu saco de dormir. E se você está utilizando um saco de dormir sintético, a principal redução vai estar aí. Se você trocar por um saco de pluma, você já vai ter uma redução bem considerável do peso, mas principalmente do volume da mochila. E se você partir de um saco de dormir sintético para um quilt de pluma, a sua redução vai ser ainda maior. Esse daqui é um quilt, então se eu realmente comprimir ele, ele fica bem pequeno na minha mochila. E esse quilt, ele é para menos 2 graus, com conforto. Então assim, a gente consegue ter uma redução considerável de peso e de volume. Ele é mais caro do que um saco sintético? É. Mas se você cuidar direitinho do seu saco de dormir, ele vai durar para você 15, 20 anos. E a forma correta de você armazenar ele em casa não é assim. Para isso que eu tenho essas caixas plásticas bem grandes aqui. Quando eu volto da montanha, se o saco de dormir já estiver seco, eu coloco ele dentro da caixa. Se ele não estiver seco porque teve condensação, porque molhou alguma outra coisa, eu deixo ele secar muito bem e depois eu guardo ele na caixa para que ele fique o mais fofinho possível. Na questão do isolante térmico, esses dois modelos, que também são da Nature Hike, eles têm o mesmo peso de 500 gramas. A gente tem o clássico isolante térmico caixa de ovo, que ele vai se desdobrando e ele tem um formatinho parecido com uma caixa de ovo. E ele é bem confortável até para quem, principalmente para quem não dorme de lado. Mas se você precisa um pouco mais de conforto e quer reduzir o seu volume, um isolante inflável vai ser muito mais compacto. Se atente que, na maior parte das vezes, os isolantes térmicos infláveis têm um fator de isolamento R muito pequeno. Então é bem importante que você escolha direitinho o isolante térmico que vai te esquentar durante a... Depois que você já reduziu o peso da sua barraca e o peso do seu sistema de dormir, saco de dormir e isolante térmico, o próximo grande item para você reduzir o peso é a mochila. E se a gente for considerar aquela mochila da moda europeia, que custa de 2 a 3 mil reais, dependendo do modelo que você está pensando, e que pesa 1,5 kg vazia, comparar ela com a mini leve, que pesa 530 gramas vazias, não só você economizou dinheiro suficiente para comprar um saco de dormir de pluma, como você também tirou 1 quilo de peso das suas costas. Então, assim, é muita vantagem.